Olá, gente, bom dia. Hoje sou eu, Tássia, que estou aqui para bater um papo com vocês. Seja todo mundo bem-vindo. Vou aguardar o pessoal entrar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom dia. Bom, gente, eu apareço pouco por aqui. Eu brinco com a Pamela que eu ainda não encaro esses vídeos como a melhor opção. Tenho um pouco de vergonha, mas faz parte, é o nosso objeto de trabalho. E a nossa intenção é realmente ter essa interação com vocês, poder ouvir vocês, esclarecer dúvidas, compartilhar experiências. Então, ainda que numa frequência menor, eu estou sempre por aqui para poder ajudar no que for necessário. Então, o pessoal está entrando aí para a gente poder bater um papo hoje. Nós vamos falar sobre a mediação como uma oportunidade para a advocacia. E esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar. Para quem não me conhece, eu sou Tássia, sou uma das mentoras desse projeto aqui junto com a Pamela. A gente trabalha junto no escritório há alguns anos e eu me dediquei aos meus estudos à área de métodos de solução de conflitos. Então, eu trouxe para dentro do escritório, né, essa mentalidade de tentar resolver de forma consensual os conflitos, as demandas do cliente, entender qual que é a real necessidade que está envolvida para a gente poder realmente atender o interesse e a necessidade do cliente. Muitas vezes o cliente ele sempre chega no escritório querendo demandar, falando que ele já tentou resolver de outras formas e que não conseguiu e que ele precisa, né, entrar com uma ação judicial, recorrer ao Poder Judiciário. E muitas vezes ele não sabe que ele possui outras alternativas. A gente fala muito para vocês aqui de serviços cartorários, mas também uma outra opção são os métodos consensuais, né, de solução de conflitos. Dentre eles a mediação e a conciliação. E então, no intuito, né, de compartilhar um pouco do meu conhecimento a respeito da matéria, estou aqui para falar para vocês como que a mediação pode auxiliar e ser uma oportunidade para a advocacia. A gente tem aquele vício, né, de que a conciliação às vezes é ineficaz, porque a gente conhece dentro da estrutura do Poder Judiciário em que as partes são obrigadas a participar e muitas vezes não tem autonomia para tomar decisão e acaba se tornando infrutífero, né? Você é obrigado a comparecer numa audiência de conciliação, a outra parte muitas vezes também não tem o interesse ali efetivamente de resolver aquela questão naquele momento ou não tem autonomia, e isso acaba fazendo com que a audiência de conciliação dentro do Poder Judiciário muitas vezes se torne uma fase obrigatória do processo e que as pessoas não veem a eficácia. Mas a gente precisa saber que a conciliação, apesar dela ser essa fase obrigatória dentro do processo, se ela for conduzida da maneira adequada e com o empenho, né, de todos ali, do conciliador e das partes, ela pode trazer resultados muito positivos. E aí, gente, eu acho que antes da gente adentrar o nosso assunto, é importante a gente fazer uma diferenciação de mediação e conciliação, que muita gente acaba confundindo e às vezes até dentro do Poder Judiciário a gente escuta falas que deixa a gente um pouco sem saber, né, qual que é o mecanismo que está sendo utilizado ali e se ele está sendo utilizado de forma adequada. Então, a gente precisa entender que a conciliação ela é um método de solução de conflitos de forma consensual, em que ele é recomendado para conflitos pontuais, em que não existe uma relação pré-existente, e a postura do terceiro, que é o conciliador ali, é de fazer sugestões, de intervir, né, de propor soluções, porque o objetivo é o acordo.
Enquanto a mediação, ela é um instituto estritamente privado, que dentro da nossa realidade ele foi inserido no Poder Judiciário para ganhar força e para atingir, né, o jurisdicionado de uma forma geral, mas é um mecanismo que ele preza por outros objetivos. O objetivo principal da mediação é restabelecer uma comunicação e uma relação. Por quê? Porque ele trabalha relações pré-existentes, em que existe um vínculo interior. Então, ele não vai tratar só daquele conflito pontual. O mediador, nas condições, né, num processo de mediação, ele vai trabalhar todos os conflitos periféricos, como era aquela relação até que se chegasse a uma situação em que conflituosa, que ficou insustentável, e aí a partir dali ele vai trabalhar tudo isso, toda essa relação, no intuito de restabelecer a comunicação, de resgatar aquele relacionamento, e aí sim, as próprias partes terem condições de dialogar e, se possível, chegar a uma composição. Então a gente costuma falar que na mediação o acordo, a solução, ela é uma consequência e não necessariamente o objetivo principal. E aí, gente, uma diferença muito latente é a questão da voluntariedade. Por quê? Você só participa de uma mediação quando você está predisposto, você se voluntariza, você aceita participar. Então, aquele problema de muitas vezes não ter autonomia para tomar decisão, aquela questão de que muitas vezes você vai para uma sessão para uma audiência de conciliação, por exemplo, e chega lá, você não está predisposto a um acordo, seja por questões, né, como no caso de empresa, por exemplo, institucionais, enfim, isso não acontece, porque as partes, elas têm a oportunidade, elas devem se manifestar que elas não têm interesse naquele procedimento, e se isso for manifestado de forma expressa, ela não é obrigada a participar do procedimento. E aí uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas não sabem e vão para uma sessão de mediação sem ter essa predisposição e não sabem que elas podem se manifestar que não têm interesse de prosseguir. E aí nem se adentra a questão de uma eventual proposta de acordo, nem se entra no mérito de uma negociação, de discussão dos fatos. Então isso é muito importante, a gente conhecer as diferenças dos institutos para poder saber a qual que a gente está se submetendo e qual que realmente vai ser efetivo. E aí, gente, uma coisa muito, muito importante é que existe uma certa resistência de nós, advogados, porque a gente não conhece muito bem, aprofundadamente os institutos. Quando a gente conhece através do Poder Judiciário e aí fica ali preso a aquelas formalidades. E muitas vezes E a gente tem um certo preconceito mesmo de acreditar que por ser consensual, que por trabalhar questões que num primeiro momento não adentram tanto a questão do direito, pode gerar pouca utilidade do advogado, que o trabalho do advogado não vai ser valorizado. E que o advogado, ele até pela questão dele não ser obrigatório, ele vai se tornar dispensável e as pessoas não vão recorrer aos advogados. E aí, gente, por que a gente está falando que a mediação ela pode ser uma oportunidade? Primeiro, porque ela é uma realidade. Ainda que as pessoas não recorram a uma mediação privada, ela já existe dentro do Poder Judiciário e muitas vezes é recomendada pelo juiz, por exemplo. E aí, se você está num processo em que o juiz recomenda uma mediação e você não conhece aquele instituto, você não sabe explicar para o seu cliente qual que é o objetivo ali, qual que é o tipo de relação que ele vai trabalhar, o que vai ser discutido naquela sessão. Se você não sabe explicar para o seu cliente que ele pode se recusar a participar daquela sessão de forma expressa, você acaba ficando refém. E muitas vezes
A gente sabe, né? A gente brinca, pelo menos aqui no escritório, que a maioria dos clientes, quando ele chega, apesar dele chegar, né, com aquela carga emocional falando que ele quer demandar, que ele quer ajuizar uma ação e tudo mais, a carga emocional dele é para ser ouvido, para ser acolhido. E aí, nas primeiras consultas ali, antes de começar a falar das questões de direito, o advogado ele sempre acaba sendo uma fonte de escuta para o cliente. E a gente tem que aprender a perceber que quando esse cliente ele realmente tem questões emocionais e relacionais envolvidas, que um processo judicial muitas vezes vai desgastar e não vai alcançar o objetivo dele. E aí acontece muito que a gente às vezes ajuiza uma demanda, o processo demora, tem os prazos legais, os trâmites legais, as burocracias da estrutura do Poder Judiciário, e aí o cliente começa a ficar insatisfeito, porque ele ainda não foi ouvido. E uma situação que acontece muito, gente, às vezes, né, depois de um processo todo correr, chegar ao fim, o cliente, ainda que ele ganhe, ele fala assim, nossa, mas ninguém me ouviu, eu ganhei o processo e eu não pude falar o que aconteceu. Isso é muito comum, né? E a mediação ela proporciona esse conforto no sentido de escutar e de compreender. E aí, quando o cliente chega no seu escritório e você percebe que a demanda dele envolve todas essas questões, talvez você recomendar uma mediação seja muito mais aconselhável, porque ele vai conseguir expressar de fato o que ele precisa e as decisões que vão ser tomadas a partir dali vão ser muito mais conscientes. Então, se você, advogado, não conhece, você acaba não atendendo a expectativa do seu cliente. Outra situação que acontece muito, hoje em dia já existem muitas empresas fazendo política de acordo, propondo mediações, até mesmo pessoas físicas, enfim, procuram profissionais e aí chega o advogado, o cliente recebe um convite para participar de uma mediação, seja ela privada ou judicial, e aí ele chega no seu escritório e você muitas vezes não sabe explicar para ele o que ele pode dentro daquele procedimento, o que ele não pode, a que ele está vinculado, a que ele não está, o que ele tem obrigatoriedade, o que ele não tem. Então, assim, a gente não pode ignorar a presença do Instituto, né? Ainda que existam as resistências, que a nossa cultura seja uma cultura litigante, é obrigação do advogado conhecer, porque a partir do momento que ele conhece, ele não só sabe quando recomendar para o seu cliente, como ele sabe como se portar e orientar o seu cliente quando ele for convidado para participar de um procedimento de mediação. Então, gente, a gente precisa entender realmente todas essas nuances. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu com a gente no escritório, que eu achei muito interessante porque ficou muito claro, né, essa questão de compreender os interesses e necessidades do cliente para recomendar o método adequado. E o que aconteceu? A gente recebeu um cliente no escritório e, a princípio, ele queria entrar com uma ação indenizatória contra um médico e um hospital que tinha ocorrido um erro em uma cirurgia. E aí, com uma cirurgia que foi feita na mãe dele. E aí, nessa situação, ele chegou no escritório falando que ele gostaria, né, que a gente fizesse um levantamento da probabilidade dele ter sucesso nessa ação e que ele realmente tivesse para ele analisar a viabilidade de entrar na justiça com essa indenização. E aí nós fizemos uma análise, né, da jurisprudência dos tribunais, de qual seria a responsabilidade, parâmetros de condenação e apresentamos o parecer para ele. E média, né, de tempo que iria durar esse processo, todos esses dados que são importantes, porque ele queria avaliar se seria interessante ajuizar essa demanda, porque a cirurgia já tinha acontecido há 2 anos, enfim. E quando a gente apresentou para ele a média de tempo que esse processo ia durar, apresentamos os entendimentos, os valores de condenações que eram variáveis, ele falou assim, nossa, mas eu acho que diante disso eu não vou querer ter esse custo com esse processo.
porque ele vai demorar muito tempo e eu não sei, não tenho previsibilidade de quanto tempo e de quanto e nem se eu vou ter sucesso. Então eu acho que já passaram-se 2 anos, eu não vou insistir. E aí a gente conversando com ele, a gente perguntou, tá, por que você procurou, né, saber dessas questões? Ele falou, não, porque conversando com um amigo, ele falou que teria responsabilidade e que essa indenização poderia ajudar no tratamento da minha mãe, que foi quem fez a cirurgia. E aí a gente, né, eu imaginei que isso pudesse, essa indenização, esse valor financeiro poderia vir a ajudar no tratamento da minha mãe e tudo mais. E a minha mãe já é uma senhora idosa, ela tem quase 90 anos, e aí diante disso que vocês me apresentaram, eu acho que não vai ser interessante, porque pelo tempo que o processo vai demorar e pela imprevisibilidade do valor dessa indenização, não vai fazer sentido, né? Daqui 5, 10, 15 anos eu receber um valor que seria para ajudar na saúde da minha mãe e ela provavelmente não vai estar mais aqui, né? Pela condição de saúde dela, pela idade avançada. E aí a gente conversando com ele, a gente falou, olha, realmente, uma ação judicial talvez não ia atender a esse seu interesse, a essa necessidade que receber uma indenização para poder auxiliar o tratamento da sua mãe. E aí a gente falou, mas existem outros métodos que a gente pode convidar as partes, né, as outras partes para participar e a gente tentar chegar num acordo. Enfim, propomos a mediação. Ele aceitou, explicamos, né, o objetivo da mediação, que era explicar, que ficasse claro qual que era o interesse e a necessidade dele com aquela mediação, e aí dar a oportunidade, né, para as outras partes também colocarem seus interesses, suas necessidades e quem sabe chegar a uma solução. E esse caso foi muito interessante, porque ao final a gente fez as sessões de mediação, tudo foi dito de forma muito clara, muito transparente, com o auxílio de um profissional capacitado, e ao final eles chegaram em um acordo no sentido de que se o objetivo dele com aquela indenização era dar uma condição melhor de tratamento para a mãe dele, enfim, né, ter uma velhice mais tranquila, o médico juntamente com o hospital fizeram a proposta de que eles arcassem com o valor do plano de saúde dela por tempo indeterminado, até que ela realmente, enquanto ela precisasse. E o cliente ficou super satisfeito, porque ele falou, olha, o que eu queria com essa indenização era poder proporcionar um tratamento melhor, um acompanhamento melhor para minha mãe. Eles fazendo essa proposta, eles estão me dando essa condição, mais do que qualquer indenização. E aí, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque vocês imaginam, vocês acham que essa decisão, ela seria possível num processo judicial, essa alternativa, né, de solução para o caso? Jamais. A gente ficaria adstrito a um pedido ali, e aquele pedido ele ia ser analisado, né, de forma muito técnica, muito fria, e talvez, ainda que ao final ele ganhasse, seria no momento que ele não contava mais com aquele recurso, e principalmente que ele não ia ter o interesse e a necessidade dele atendida. Então, se a gente tivesse, naquele primeiro momento que a gente fez o parecer, colocou para ele, né, todo o contexto de uma ação judicial, e ele avaliou e falou, não atende o meu interesse nessas condições por conta do tempo, da imprevisibilidade e tudo mais, a gente ia perder o cliente. Ele ia simplesmente falar, olha, não, diante do que vocês me apresentaram, obrigada, eu precisava desse esclarecimento, mas não me atende. Ele ia embora e a gente não só não ia auxiliar ele, o cliente, como a gente ia perder aquele trabalho. Então, mais do que, ao contrário do que muitos colegas pensam, a mediação ela não é uma porta que fecha para a advocacia. Ela abre possibilidades, porque você pode utilizá-la dentro do Poder Judiciário, pode utilizá-la fora do Poder Judiciário, em demandas em que o cliente, às vezes, quando tem uma noção, né, do cenário e da probabilidade que ele tem de ganho daquela causa, ou do tempo que vai demorar, ou do quanto que ele vai, né, receber
quando se tratar de valores financeiros, e ele iria ser desmotivado, vamos dizer assim, a prosseguir, a mediação ela pode ser uma alternativa para falar, olha, no judiciário talvez não te atenda, mas existe esse outro caminho. E esse outro caminho a gente pode buscar outros tipos de soluções, a gente pode buscar, é mais rápido, né, é mais célere. Então, a gente enxerga realmente como uma possibilidade. E a gente sempre fala, né? O pessoal acredita que mediação é terapia, em grupo, acaba sendo utilizado para as pessoas, né, desabafarem, mas o resultado às vezes é muito efetivo. E isso, gente, muitas vezes é culpa do profissional que não conhece. Ele não conhece mediadores profissionais a quem recorrer, ele não conhece o instituto, não conhece a legislação que regulamenta, não consegue explicar para o cliente qual que é a segurança jurídica daquele procedimento, o que ele de fato ocasiona, objetiva ali. E principalmente, muitas vezes a gente não sabe valorizar o trabalho de um advogado que acompanha o seu cliente em mediação. Porque, gente, o cliente ele é leigo. Ou ele vai ter ouvido falar de forma muito superficial a respeito do instituto, ou ele nunca ouviu falar. Então, se o advogado conhece, oferece, ou numa situação em que chega até ele, né, querendo saber, falando que pedindo orientação, ele vai conquistar aquele cliente pelo seu conhecimento, pela demonstração de que, olha, sim, esse instituto existe, ele é válido para tais situações, ele é regulamentado, a validade jurídica dele é da mesma forma, porque tem uma lei que regulamenta, pode em determinados casos. Então, tudo isso é muito importante, né? E a gente perder esse receio de que o cliente ele só procura o advogado quando é para demandar. Se não tiver demanda, não tem cliente. Conflito, gente, é demanda. Qualquer tipo de conflito. E qualquer tipo de conflito, muitas vezes antes de adentrar as questões de direito, as pessoas buscam solução, resultado rápido, resposta, buscam ser ouvidas, buscam um profissional que entenda o que está envolvido ali naquele conflito. Então a gente precisa, de fato, conhecer as possibilidades. Claro que nem todo profissional vai se identificar, talvez não tenha essa vivência, mas é obrigação nossa, como advogado, conhecer. Né? Imagina, chega um cliente seu no seu escritório e fala assim, olha, fui convidado a participar de uma sessão de mediação, eu não sei muito bem do que se trata, você pode me explicar? E você não saber, assim, não saber de forma técnica, né? De forma legal, explicar que existe uma lei que regulamenta, que ela garante segurança jurídica, que ela garante a validade do que for realizado ali é a mesma, como que a forma que acontece aquele procedimento, que ele só vai participar voluntariamente, que se ele não quiser ele tem que se manifestar, e que se ele quiser participar voluntariamente e no meio do procedimento achar que não está correspondendo, que não é interessante, ele pode pedir o encerramento, enfim, isso tudo o advogado tem que saber explicar, né? Independente dele ser um advogado que atua ou não na mediação, ele precisa conhecer e saber explicar. Ou um cliente vai chegar no seu escritório e falar, olha, recebi esse convite aqui para participar de uma mediação, o que é isso? Aí você vai falar assim, não preocupa com isso não, pode desconsiderar, sendo que a gente sabe que existe uma regulamentação já, né? Que existe uma legislação, e que inclusive dentro do Poder Judiciário já acontece também. Então a gente precisa abrir a cabeça nesse sentido e se qualificar para entender, né, de fato, tudo que está envolvido ali, poder recomendar e poder orientar. Então, vamos enxergar isso muito mais como oportunidade, né? E aí, quando eu comecei falando lá da diferença de mediação e conciliação, é justamente por isso. Muitas vezes, né, você chega numa audiência de conciliação, num juizado especial, que seja, e aí quando o conciliador começa a ter algum tipo de conduta, você acha que
não é razoável ou que não funciona, mas você não conhece a diferença dos procedimentos. Você não sabe falar com ele, olha, isso não essa conduta não é de uma conciliação, é de uma mediação ou vice-versa, para poder conduzir da forma adequada. Então a gente precisa conhecer e enxergar como uma possibilidade, como uma nova forma de trabalhar. E aí, gente, assim, é muito interessante porque nesse cenário assim levando em consideração a mediação, todos os princípios que ela envolve, todos os objetivos, você abre um leque de possibilidades de atuação, né? Você não atua só naqueles casos em que a pessoa está é uma questão estritamente de direito, de legislação, de constitucionalidade. Você está ampliando a sua esfera de trabalho para tratar de forma legal os relacionamentos. E todo e qualquer conflito que a gente for falar aqui, seja ele de natureza empresarial, familiar, consumerista, trabalhista, qualquer um, a origem dele sempre é relacional, é de alguma relação, né? E quando não for de uma relação que se perdura no tempo, que é pré-existente, vai ser de uma relação pontual. E aí tem um mecanismo adequado para esse tipo de conflito. Então a gente precisa, né, perder essa cultura enraizada, né, de que o cliente ele quer um advogado bom de briga, e sim de que ele quer um advogado que traga soluções. E soluções ao tempo e modo esperados, né? E para você não ouvir do seu cliente que, nossa, a gente ganhou a ação depois de 5 anos e eu nunca fui ouvido, né? Pra gente que é profissional, que é do ramo, isso é muito comum, né? A gente entende que o advogado, o juiz, todo mundo fala nos autos, mas pro leigo, isso pode, muitas vezes a pessoa se sente desamparada, ela se sente... ela acha até que é descaso do profissional. E muitas vezes a gente, na condição de profissional, como advogado, você vai falar, gente, eu tenho que manifestar no processo, né? Eu não tenho que ficar realmente dando... ouvindo o cliente a todo momento. Então, a oportunidade que a gente tem é através desses outros mecanismos. Então, gente, uma coisa que a gente fala muito aqui é, quando o cliente chegar no seu escritório, escute a demanda dele e apresente as opções. E para você apresentar as opções, você precisa conhecer. Não tem como, não existe outra forma, né? Não existe outra possibilidade. Então, na hora de conhecer, na hora que você apresenta, ele vai falar, olha, o que mais atende o que eu estou esperando é isso. E muitas vezes vai ser o Poder Judiciário. Mas e se não for? Se ele falar, né, igual o exemplo que eu acabei de contar para vocês. O cliente fala, olha, me faça um estudo desse caso aqui para mim, que eu quero, para eu ver se vale a pena eu demandar. E aí você apresenta a média de duração de um processo, o custo daquele processo, as soluções, né, que por jurisprudência, enfim, a gente entende que vai ser o resultado e tudo mais. E aí você chega nessa conclusão e o cliente fala assim, não, dentro disso que você me falou, eu não tenho interesse em demandar. E aí você vai ficar, né, realmente sem prestar aquele serviço. A gente tem que refletir sobre a nossa forma de trabalhar. E por uma questão cultural, isso interfere muito nas nossas relações de confiança com o cliente, de expectativa. O que a gente escuta muitas vezes é o cliente falando que, porque eu não acredito na justiça, ou, porque quantas vezes chega cliente no escritório falando que ele tem um advogado constituído, mas que ele quer trocar porque o advogado não dá notícia do processo, e muitas vezes o advogado não dá notícia porque não tem andamento. Então ter essas possibilidades para apresentar para o seu cliente, né? E aí a gente até fez na nossa primeira turma do grupo de estudos do Além Judiciário, onde a gente debate todas essas possibilidades, a gente teve um momento de abertura com os participantes da turma para eles trazerem os casos, para a gente discutir qual que seria o método mais adequado, e no sentido de assim, olha, sim,
processo judicial sempre vai ser uma opção, mas você tem essas outras opções, qual que atende melhor? E foi muito interessante, porque a gente percebeu que esse trabalho às vezes não é feito. E aí uma dica que a gente dá é a gestão dos conflitos, né? Como que você faz a gestão das demandas que chegam no seu escritório? De analisar, de fazer o levantamento dos fatos, de fazer a análise objetiva daquele caso, de tempo, de custo e tudo mais, e quais as opções que tem. E aí, quando a gente propôs para os nossos colegas que eles passassem o pente fino no escritório, a gente propôs, inclusive, de processos que já estavam em andamento. Eu tenho processos judiciais aqui em andamento há, 3 anos, e que está aguardando um despacho até hoje. O que a gente pode fazer? A gente propõe, olha, vamos tentar propor, requerer uma mediação nesse processo, pedir a suspensão, tentar entrar num acordo. E aí a gente viu que muitas dessas possibilidades surgem naquele momento, né? Que você faz uma análise objetiva da gestão das demandas. E se você faz isso de forma prévia, quando o cliente chega no seu escritório, você evita, né, de às vezes, depois de muito tempo, fazer um acordo que já houve um desgaste, que já houve um abalo emocional, que a pessoa já não está mais tão confortável com aquela situação. Então a gente tem que aprender antes de entrar nas questões de direito, antes de entrar nesses pormenores, né, técnicos e legais, a gente entender os métodos. E a gente tem uma cultura de que a gente acha, né, toda vez que a gente fala, porque tem um processo, a gente sempre pensa em processo judicial, né? É muito difícil a gente falar em processo e a pessoa pensar em um outro tipo de processo. E na verdade, gente, existem vários tipos de processo, né? Processo é o procedimento, o instrumento que está sendo utilizado para solucionar aquela questão. Então, nós temos processo judicial, processo administrativo, que a gente também conhece mais um pouco, processo arbitral, que não é consensual, mas é um processo na esfera privada, processo de conciliação, processo de mediação, tudo é processo. Então, perder um pouco desse vício, né? E é por isso que alguns países saem na nossa frente nesse sentido. Porque como os Estados Unidos, por exemplo, que é o berço da mediação, ele é um país de common law, que ele vai... As leis, elas são de acordo com os usos e costumes. Então, se você vai... como você vai resolver ali vai sendo de acordo com a melhor possibilidade para as pessoas, para a sociedade. Então eles aceitam melhor essas outras alternativas. Aqui, como a gente é um país de civil law, que precisa de leis para regulamentar, a gente às vezes tem um pouco mais de resistência, né? E aí é uma coisa que eu ouvi uma vez de um professor em uma palestra, que ele falou o seguinte: todas as leis que a gente tem no Brasil, praticamente, elas estão dentro de algum artigo da Constituição. Só que a gente é tão viciado que a gente precisa de uma lei reafirmando aquilo e desmiuçando para a gente poder efetivamente acreditar que funciona. E nesse cenário é que a mediação foi inserida dentro do Poder Judiciário, né? Ela já existia, ela já era uma prática em outros países, ela é privada, então ela poderia acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer tipo de situação, mas a gente precisou que fosse regulamentado através de lei para a gente poder se sentir seguro em utilizar. E ainda assim, existem aquelas pessoas que acreditam que a mediação ela só acontece dentro do Poder Judiciário, que ela também está vinculada ao Poder Judiciário, e na verdade não, né? Ela é um caminho que pode sim ser aproveitado dentro do Poder Judiciário, mas que ela também, no início de uma demanda, ela pode ser feita de forma privada, né? Você pode recorrer à mediação privada e ela é uma prestação de serviço, então até a forma de condução daquele procedimento, quem vai ditar as regras são as partes que estão ali envolvidas, né? Juntamente, claro, respeitando os limites da lei, mas juntamente com o mediador. Então você tem mais autonomia até para quando eu vou
quando a gente vai participar de uma audiência de mediação, de uma sessão de mediação, na esfera privada você consegue estabelecer datas, tempo, né? Quantas vezes a gente vai fazer uma audiência no Poder Judiciário, a audiência está marcada para 1h da tarde, vai começar às 3 e dura 2 horas e você perde o dia todo ali. Na mediação, como é um instituto, na mediação privada, como é um instituto privado, você consegue exigir o cumprimento daquele horário, você consegue estabelecer a duração daquela sessão. Ah, mas se eu precisar de mais tempo, isso tudo vai ser acordado entre as partes. Então você recupera muito mais a autonomia. E aí, gente, quando a gente fala de autonomia, a autonomia, ela é sim do seu cliente, sempre foi, né? Quando seu cliente te procura, ele não transfere a autonomia dele para você, ele transfere as questões técnicas, a orientação técnica, mas quem vai decidir se quer ajuizar, se não quer, se quer fazer acordo, se não quer, é o cliente. Só que aí ele fica preso na estrutura do Poder Judiciário. Quando você propõe um outro procedimento como a mediação, você vai orientá-lo e a utilizar da sua autonomia. Então, assim, eu falo que é um mecanismo que traz mais resultado, mais rápido, mais eficiente, porque você não trabalha, né, numa imposição, você não trabalha só aquela questão pontual ali, você trabalha tudo que está envolvido. Então, se você chega a um acordo, a um resultado final satisfatório para as partes, com 90% dos casos eles são cumpridos, porque as pessoas optaram por aquela decisão, e caso haja algum motivo em que acarrete o descumprimento, a conduta dela vai ser diferente naquele descumprimento, ela não vai simplesmente descumprir e a outra pessoa vai ter que executar, ela provavelmente vai comunicar a outra parte, né, quando for o caso de um parcelamento, né, de uma dívida, por exemplo. Se ela faz um acordo através de uma mediação em que foi trabalhada toda aquela relação, tudo que está envolvido ali, e a parte tem alguma dificuldade financeira e não consegue cumprir, ela vai comunicar, vai pedir prazo, vai ser simplesmente deixa de pagar e desaparece. Então, isso tudo é uma forma de trazer resultados. E aí, você, como advogado, você otimiza o seu trabalho, né? Você não fica, entre aspas, perdendo tempo com o que não é necessário. E você vai ser remunerado por isso, né? Você vai ser remunerado para acompanhar em sessões de mediação, você vai ser remunerado para explicar como funciona o procedimento, para que ele serve, para que ele não serve. Você vai ser remunerado na hora de auxiliar a redação do acordo, que aí a gente entra nas questões mais de direito. Então, a gente traz, né, a mediação como uma oportunidade para a advocacia, porque ela amplia o leque de atuação. Né? Você não fica distrito ali a um processo judicial, ao cliente querer entrar com uma ação, enfim. E sem falar que você desenvolve outras habilidades de negociação, por exemplo. Quando você fala de um caso em que talvez o direito do seu cliente não seja aquele direito solidificado, que existe um entendimento firmado sobre aquele assunto, se você traz essa possibilidade da mediação, você pode desenvolver a habilidade de negociação e evitar que se chegue a discutir esse direito que é questionável, que pode não ser favorável. Então, gente, vamos começar, né, a se qualificar para poder auxiliar também nesses tipos de demanda. E aí a gente fala que o procedimento da mediação, ele faz a gente conquistar uma coisa no cliente que vai fazer com que você sempre tenha demandas daquele cliente e que ele sempre vai recorrer a você, que é a confiança, né? Num procedimento de mediação, o advogado ele tem que trabalhar de uma forma mais acolhedora, mais próxima, mais transparente, mais investigativa, de entender, né, a vida do cliente, o que está envolvido ali. Ele vai conquistando a confiança daquele cliente. E aí ele não vai te procurar para uma demanda específica. Ele vai te procurar para ser o auxiliar jurídico dele em qualquer demanda. E aí ele vai recomendar, né, para outras pessoas. Falar, olha, eu tenho um advogado que ele é muito de confiança. Que você pode trabalhar com ele qualquer tipo de situação, que ele vai te dar opções de resolver mais rápido.
o interesse, entendendo qual que é o interesse ali e tal, e vai te trazer uma gama enorme de possibilidades dentro do seu escritório. E aí, gente, a gente tem que lembrar que esse cliente, essa situação, você tem que valorizar o seu trabalho, né? E aí a gente passa muito por aquela discussão de advogado que não cobra consulta. Quando você faz uma gestão da demanda do seu cliente, analisa tudo que está envolvido ali, quais são os meios possíveis, apresenta para ele, mostra as opções para ele ver o que realmente atende, você tem que cobrar por isso, né? Porque eu acredito que muitas vezes pelo que passa pelos advogados do cliente não precisar mais de você, ou então de eu vou fazer essa consulta aqui, falar que o melhor é a mediação, ele sabe que a mediação não é obrigatório o advogado e ele simplesmente vai lá e não vai me procurar mais. Mas na verdade, não, né? Se você recomendou, se você orientou, o cliente não vai fazer isso sem o auxílio, né? Sem aquela pessoa que transmitiu a confiança para ele. Então, tudo é a forma, né, de abordagem e de responsabilidade. E, gente, eu tô vendo que tem muita gente aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo. É muito gratificante, né? A gente tá aqui nesse trabalho que não é fácil, né? De rede social, de estar disponibilizando nosso conteúdo, compartilhando nossa experiência e ter tantas pessoas participando. E aí eu queria que vocês ficassem à vontade, né, para manifestar, para fazer perguntas, para a gente poder interagir aqui e levantar discussões, né, de dúvidas que vocês têm, questões que são relevantes para vocês. E aí eu até brinco, né, que às vezes eu sou muito técnica, assim, de falar muito sobre a mediação, como que ela funciona, o que ela proporciona, o que ela não proporciona, mas às vezes as pessoas precisam, né, de exemplos mais práticos, de situações em que de questionar mesmo. Outro dia a gente recebeu uma mensagem de um colega falando que porque muitas vezes a atuação desses mediadores sem a necessidade do advogado acaba trazendo algum tipo de insegurança, porque aí as pessoas descartam o advogado. E a oportunidade que a gente tem para falar, né, que essa acreditar nisso só depende da gente, agora, né, nessas interações. E da gente falar como que a gente começou a vivenciar isso e a trabalhar com isso de maneira que não fosse descredibilizado, né? Tem muita gente que questiona o fato, por exemplo, de fazer-se conciliações em cartórios, por exemplo, né? Porque hoje em dia os cartórios já têm autorização para ter mediadores conciliadores dentro, então a pessoa vai ali para às vezes é um divórcio litigioso, vamos dizer assim, e ela sem menores, sem patrimônio, mas enfim, tem alguma questão ali envolvida e ela pode recorrer ao cartório. E aí tem muitos advogados que falam, porque é um absurdo. A gente tem que aprender a lidar com as mudanças, né? E uma coisa que eu costumo falar muito não adianta a gente lutar contra as mudanças. E aí até falando por mim aqui, né? Igual eu brinquei no início que eu não sou a mais adepta dos vídeos, mas a gente tem que lidar com as mudanças que são uma realidade. Então a gente precisa, não adianta a gente ficar lutando contra e falando que é um absurdo, que não funciona, que descredibiliza, tendo em vista que é uma realidade. E é uma realidade em outros países há muito tempo, e aqui no nosso país, desde 2010, que foi quando o CNJ trouxe para dentro da cultura do Poder Judiciário a mediação e a conciliação. Então a gente precisa realmente considerar isso como uma realidade e trabalhar com isso a nosso favor, né? Enxergar os aspectos positivos, enxergar o que realmente traz aqui, né, pra gente de oportunidade. Temos uma participação ilustre aqui na nossa live, o desembargador Maurício. Obrigado pelo prestígio, doutor Maurício. Muito gratificante contar com a participação do senhor. E aí, gente, eu vou compartilhar, né, uma oportunidade que eu tive
Eu fiz uma das minhas especializações em mediação lá na Universidade de Nova York e com muito prazer, quem fazia parte da turma comigo era o desembargador Maurício, e a gente teve a oportunidade de aprender sobre isso juntos, né? E aí foi até muito engraçado, porque lá, como a origem do Instituto é lá, desde a década de 70, a gente já, e aqui no Brasil a gente já tinha temos a conciliação e a mediação, a gente perguntava muito sempre, né? E a conciliação e a mediação aqui, como que funciona? E lá, como é o berço, e eles não têm essa diferenciação de conciliação e mediação, muitas vezes eles não entendiam. E aí a gente trocou muita ideia, né, entre a gente para compreender que a realidade, né, do nosso país, da nossa cultura, das nossas estruturas judiciais e legais, demandou esse desmembramento, né? Que a mediação fosse para determinadas situações e a conciliação para outras. E funciona muito bem, né? Imagina se toda demanda pontual de relações, por exemplo, em que não existe um vínculo pré-existente, você fosse passar por um processo de mediação que é um processo mais longo, que é um processo que demanda tempo, assim, não o mesmo tempo de um processo judicial, mas demanda uma dedicação ali, né, de tempo, de participar de forma intensa daquele procedimento. Então, aqui dentro da nossa cultura, isso foi necessário. E que bom que a gente conseguiu traçar alternativas para isso e conhecer as possibilidades, né? E a gente e como eu falei lá no início, a mediação, como ela é um instituto privado, tem muita gente que critica, né, a questão da mediação judicial. Fala, porque a mediação brasileira é um instituto privado que colocaram dentro do Poder Judiciário e aí perde, né, o objetivo, os princípios. Mas, na verdade, a gente não pode usar isso como pejorativo, né? O fato de a gente ter adequado a nossa realidade é para que ele funcione. Se a gente importar um instituto de outro país que tem uma outra realidade, não só no direito, como cultural, social, e querer aplicar aqui da mesma forma, não vai ser eficaz. Então a gente sim pega experiências válidas de outros lugares e traz para a nossa realidade, adequa, e funciona muito bem. Então o que a gente se propôs a falar aqui com vocês hoje é isso, né? Que abra-se o leque de possibilidades, enxergue esses mecanismos, né, como a mediação, como mais uma área de atuação para o advogado, como mais uma obrigação de conhecimento, né? O advogado ele tem que estar se atualizando todos os dias. E se ainda que você não se identifique com o instituto, não aplique muito, o mínimo é que conheça, né? Para não ficar fora das atualizações, para não ficar fora, não deixar de acompanhar a tendência. E é uma tendência, né? O Poder Judiciário, e aí sim a gente vai poder, inclusive, falar melhor do Poder Judiciário, porque a gente também critica muito, mas temos que fazer a meia-culpa de saber que o Poder Judiciário ele é conduzido por seres humanos que têm limitações, né, até físicas, de capacidade de trabalho, e muitas vezes pela sobrecarga. Eles acabam não dando conta. Então, a partir do momento que a gente começa a filtrar e não levar todo e qualquer tipo de demanda do judiciário, ele vai ter mais tempo para se dedicar àquelas causas que realmente precisam da sua intervenção, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte para poder auxiliar para uma melhora de todos os âmbitos, né? Da advocacia, da atuação do Poder Judiciário, dos resultados do Poder Judiciário, do tempo do Poder Judiciário. E isso só vem com uma via de mão dupla. E aí, gente, não é à toa que no Código de Ética da OAB, nas últimas atualizações, se trouxe que o advogado ele é um auxiliar da justiça, e além de ser um auxiliar da justiça, o importante é que ele atenda aos direitos do cidadão, dos seus clientes, independente dos meios legais que vão ser utilizados. E se a gente tem esses meios legais, vamos aproveitar, vamos
fazer com que eles funcionem, tragam melhores resultados. E como eu disse, mais uma vez, que seja mais uma oportunidade de atuação e não seja uma que vai tirar mercado de advogado. Pelo contrário, ele vai ampliar. Você, além de atuar em processo judicial, que é o comum, você vai atuar em processos consensuais de mediação, de conciliação, trazendo a parte técnica, conhecendo a lei que regulamenta aquele procedimento. Então vamos enxergar isso como mais possibilidade, como mais viabilidade, né? Mais forma de atuação e de remuneração, claro, né? E aí, gente, compartilhando uma das nossas iniciativas aqui no escritório, é que a gente sempre, quando recebe o cliente, faz esse filtro, né? Essa gestão das demandas que a gente fala, a gente passa para os clientes a possibilidade, na hora de fazer o contrato de honorários, de que uma tentativa vai ser feito primeiro uma tentativa, né, consensual, e após, se realmente não tiver êxito, passa-se para outro tipo de processo. E isso funciona muito bem, porque aí o cliente ele não fica assim, mas eu tô pagando só para tentar fazer um acordo, e se não fizer o acordo, o que vai acontecer, né? O advogado vai me abandonar? Não. Então, vamos começar a incorporar essa cultura nos nossos contratos de prestação de serviço, de honorários. Englobar dentro dos nossos honorários o valor para acompanhar a demanda na fase consensual ali, de tentativa de acordo, de tentativa de solução. E caso realmente não reste alternativa, não tenha êxito, que dentro daquele valor esteja, né, a assessoria jurídica para demandar no Poder Judiciário. Isso também é uma forma de fazer com que o cliente se sinta seguro. Porque às vezes você apresenta um tanto de opção, aí o cliente fala assim, não, esse consensual aqui até me interessa, mas e se a gente não conseguir resolver pelo consensual? Acho que é perda de tempo. Então, se na hora que você apresenta, você já traz, né, explica para ele que dentro daquele valor do seu trabalho tem sim o consensual, mas também tem o judicial, o acompanhamento de um possível litígio, você dá essa segurança para o cliente, né? De que se não resolver em um acordo, em uma forma consensual, ele não vai ser abandonado, ele não vai ter que pagar 2 vezes, enfim. E muitas vezes dentro daquele valor tá o valor é o mesmo valor que ele pagaria por etapas, mas ele se sente mais acolhido, ele se sente mais confiante de saber que tá incluso, né, toda aquela assessoria. Aí tem gente que vai falar assim, mas se eu resolver mais rápido através de um acordo, talvez ele não ache que ele tem que me pagar aquele valor total. Não, mas isso tudo é a forma de expor, é a forma de conversar. Nas nossas turmas, né, do grupo de estudo, a gente chega nessa etapa, né, que a gente fala da precificação, de como abordar o cliente nessas situações. Nosso tempo está aqui, faltam 4 minutos para encerrar a live. Nosso tempo aqui é curto, é muita informação, é muita coisa para falar, mas é realmente para plantar essa sementinha, despertar o interesse, e quem quiser saber mais, quem quiser tirar, né, dúvidas, debater o assunto, nós estamos à disposição. E o principal, participem, né, das nossas aulas abertas, dos nossos grupos de estudo, porque lá a gente consegue ter um tempo maior para falar um pouco mais de forma mais profunda sobre todos esses assuntos, né? A gente passa pela gestão das demandas, quais os tipos de processo, chega na precificação, na abordagem da precificação. Então, quem tiver interesse, quem realmente se identificar com o nosso conteúdo, continua acompanhando e participa, gente, porque a gente realmente quer que todos os advogados enxerguem essas possibilidades que a gente coloca aqui, não como uma limitação de atuação, mas como uma ampliação, mais uma forma, mais uma possibilidade, né? E o melhor, que vocês podem fazer isso em qualquer área, não tem limitação de áreas, né? Fala assim, não, se só serve para direito de família. Não, talvez algumas áreas tenham um pouco mais de identificação, mas a partir do momento que você aprende a técnica, que você aprende o conceito do instituto a utilizar, você pode utilizar em qualquer área. Então, um advogado que trabalha com tributário vai acrescentar
porque a gente talvez não fale diretamente de matérias de direito tributário, mas a gente fala dos princípios e da regulamentação, e você pode trazer para a gente discutir como que isso seria utilizado na sua área de atuação. Então, gente, nosso próximo encontro aulão ao vivo para falar um pouco mais sobre esses assuntos vai ser no dia 17, terça-feira que vem, às 14 horas. Quem quiser participar, vou disponibilizar, acabando a live aqui, o link do grupo de WhatsApp para receber, né, o link da aula ao vivo na nossa bio. Então não deixem de participar, vai ser muito legal, a gente vai entregar o máximo de conteúdo que a gente consegue. E claro, né, quem tiver interesse, participe dos nossos grupos de estudo, porque aí é um tempo de dedicação a vocês, tá bom? E além disso, estamos numa semana intensa aí, antes da aula do dia 17, que a gente vai trazer um pouquinho todos esses assuntos também, todos os dias. Uma maratona de lives de hoje até segunda-feira. Nossa agenda tá aí no feed. E no dia 17 a gente espera vocês para o aulão para falar de tudo isso e mais um pouco. E quem sabe ter vocês no nosso grupo de estudo, para a gente ter uma interação mais direta, uma dedicação mais exclusiva. Tá bom? Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Foi muita gente bacana e colegas nossos que a gente tem muito prazer em conviver aqui. E continuem acompanhando, não percam as lives dessa semana, desses próximos dias. Vão ser assuntos e convidados muito especiais, tá bom? Então, um beijo, espero que tenha acrescentado para vocês e fiquem à vontade para mandar direct, para chamar a gente para um bate-papo. Um abraço!